Bom dia, gente. Segunda-feira, né? Mais uma semana de aulas. Eu tava morta, mas nessa semana tinha um trabalho pra apresentar que eu mal tinha feito, então vamos lá. As aulas de amanhã foram canceladas pela chuva. E eu nem vi, eu só acordei quando eu vi já tinha cancelado, porque minha aula hoje começava mais tarde. Aí eu vou fazer um trabalho agora. O trabalho era de exames laboratoriais, uma disciplina da gente, e a gente ia ter que apresentar quarta-feira. Ia ser sorteada só uma pessoa do grupo inteiro para apresentar todo o trabalho. Então eu passei a manhã e a tarde nesse trabalho, as aulas foram canceladas. Só parei de tarde mesmo para almoçar e assistir um pouquinho de série, que ninguém é de ferro no dia de chuva, né? Terça o dia amanheceu super ensolarado e eu acordei mais cedo para ir fazer um exame de sangue e depois fui me arrumar para ir para uma aula. Eu ia ter uma aula de enfermaria de queixas respiratórias e ia ter uma aula de semiologia psiquiátrica que eu estava super animada para ter, porque fazia tempo que a gente não tinha. E eu gosto muito dessa aula dos professores também. E eu estava arrumando minha bolsa para ir para a faculdade, né? Eu boto normalmente um iPad, um caderno para anotar, um caderno menorzinho para usar no jaleco, fone, carteira, álcool em gel, esse tipo de coisa, é estojo, né? Agora eu vou ter enfermaria de semiologia de adulto normal na clínica, no setor de clínica médica, e eu vou ter 1 hora de monitoria se eu conseguir chegar a tempo, que eu acho que não vou conseguir, e de aula normal com o professor. Eu tava lendo aí no anfiteatro lá no HC, que é a sala da gente, o material da aula de psiquiatria. Tive aula de tarde também. E de noite eu tive o basquete. Oi, então. Pessoal, que haja luz em 1, 2. Estamos aqui diretamente do carro com Camila. Lena tá dirigindo. Eu tô aqui, a gente tá vendo a lua perfeita. Não dá pra vocês verem. Imaginem! Ali, ó. Dá pra ver? Eu tô mostrando na frontal. À direita, vai. Agora. Olha, não é isso não, isso é a fronta dela. Como é que foi o basquete? Como foi o basquete, pessoal? Camila arrasou. Não Magic Debbie. Camila. Não. Debbie foi a revelação. Eu fui. Então tá bom. Vai ser ali. E a Helena fica muito brava quando tá jogando basquete. Eu não. Ela fica da quebrada. Ela adquire o espírito gangster. Boa tarde, gente. Meu grupo ficou responsável pelo caso clínico 3, que é plaquetas e coagulação. De tarde na faculdade eu tive aula de ressonância magnética e depois de anatomia do abdômen, mas essa segunda eu confesso que não foi muito boa. E de noite eu só entreguei uma atividade que eu tinha que fazer e ensaiei para o trabalho que seria no próximo dia, e eu tinha que decorar o trabalho inteiro, né? Quarta-feira eu começo o dia tendo aula de 7h30, que pra mim, particularmente, tá 7h30 na faculdade. É muito difícil e também prestar atenção na aula. Só que quarta-feira é aula de pediatria, a primeira aula. Então isso alivia um pouco, porque é uma matéria bem legal, né? É de semiologia pediátrica, semiologia da criança e adolescente. E a gente teve aula nesse dia de queixas respiratórias. Tá sendo bem interessante começar a aprofundar na semiologia, sabe? Começar a fazer os exames mais específicos, que nesse caso é do sistema respiratório. E depois eu tive uma aula de asma, que eu não prestei atenção, eu tava ficando meio doente, tava desconcentrada, enfim, não prestei atenção nessa aula. E a outra foi de informática médica, que foi uma aula super inútil, da gente mexer num programa aí que o pessoal da faculdade desenvolve, sabe? E aí, gente, cheguei em casa, eu tinha eletiva hoje, mas eu esqueci as coisas e eu tô meio mole, assim, como se fosse ficar doente. Desde ontem, na verdade, tô meio gripada.
E aí vim pra casa. Eu tava ensaiando ontem pra um trabalho, acho que eu até mostrei. Só que foi a maior confusão. E eu vou abrir um negócio aqui, que é um presente que minha amiga me deu, que é um tripé com uma cartinha. Beijo, amiga. Mas sério, obrigada. E aí eu vou abrir. Mas, basicamente, acharam que não ia dar tempo de ter essa apresentação dos seminários. E aí cancelaram com a professora. E no final deu tempo. Aí foi bem chato assim a situação. Porque não é como se a gente fosse apresentar agora na próxima semana. A gente vai apresentar agora daqui a 2 meses. Ou seja, a gente vai ter que decorar como se fosse um novo trabalho, né? E aí eu fiquei bem chateada, sabe? Mas enfim, agora eu vou... Acho que eu vou dormir um pouquinho. Pra estudar mais tarde, só agora. Eu acho que eu tô fazendo isso certo. Agora eu sou oficialmente uma pessoa que usa tripé para gravar vídeos. Tá? E se eu quiser filmar estudando, eu posso abaixar isso. Vamos lá. Ui! Calma que eu ainda tô me adaptando. Bota pra baixo agora. Oi, menina. Eu amei. Quinta-feira eu decidi faltar aula na faculdade, a aula da manhã, e eu fiquei em casa estudando. Eu vou ter 2 provas na próxima semana, que é uma de radiologia e exames laboratoriais e outra de bases do tratamento médico, que é como se fosse farmacologia. E eu já dei uma estudada para elas, mas eu não tô nem um pouco perto de estar pronta para a prova, sabe? Então eu fiquei estudando de manhã a parte de radiologia e eu fui fazendo um resuminho do que eu já sabia dos exames de imagem que a gente deu nesse início. Raio-X, tomografia, ressonância, ultrassonografia, medicina nuclear. E também eu acabei fazendo algumas questões desse assunto para começar a lapidar mais o conteúdo. Então, hoje de novo, e eu vou pra prática lá na UBS, lá no lugar longe mais ou menos, mas enfim, que deve alagar muito e ninguém cancela a aula, provavelmente vai ser inútil lá, mas é a primeira vez, então boa sorte pra mim. Olha a minha roupinha. Eu vou ter esse sapato porque vou levar chuva. Deu tudo certo pra chegar lá na USF e eu já gostei muito de lá. O preceptor e os doutorandos foram muito receptivos, então acho que vai ser bem legal a experiência lá na USF desse semestre. E no fim do dia fui lá no shopping para comprar um presente que eu queria comprar. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Beijo!